Bom, o nosso bate-papo agora é com o Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Esse primeiro semestre, como que foi a indústria paranaense, Edson? A indústria paranaense, ela surpreende o país, ela é uma das que mais cresce, uma das que mais cresceu. O Brasil levou, na verdade, um susto com o primeiro semestre quando se começou a falar do primeiro tarifaço, que se falava de 20%, 25%. Mas pouco impactou o Paraná. E agora nós temos, na verdade, um segundo bloco de tarifação que também pouco irá afetar economicamente o Paraná. É claro que algumas empresas e algumas regiões sofrerão mais, mas quando você pega o extrato hoje do Paraná, Roberto, o Paraná exporta 25 bilhões aproximadamente de dólares por ano para o mundo todo. Para os Estados Unidos, só 1,6. E desse 1,6 não quer dizer que nós vamos perder esse faturamento que não possa ser relocado para outros estados. Uma parte sim, mas é uma parte muito pequena. Nós falamos aí de 400 milhões de dólares. Para você ter uma noção, vamos pegar uma cooperativa aqui, a Cevalho, a Lar, elas perderam faturamento de 23 para 24 devido à seca, devido a vários condicionantes que é natural. Nós já sabemos lidar com isso aqui na nossa região. Quando aumenta muito o preço do milho, todo mundo reduz um pouquinho a produção do frango. Aqui o pessoal já está acostumado a fazer isso. Se você somar o faturamento da Lar e o faturamento da Cevalho, passam de 55 bilhões de reais. E são 10 bilhões de dólares. 10% de recurso é 1 bilhão de dólares. E não quebra ninguém. Então você pega algumas empresas grandes no Paraná que já saíram do Paraná, que ninguém quer que aconteça isso, não quebra o Estado. É ruim por uma questão geopolítica, parceiros de longo prazo, é um alinhamento dentro de um eixo que nós entendemos, um eixo do Ocidente democraticamente orientado com as nossas crenças, com a nossa cultura. Mas do outro lado, nós temos uma exposição maior hoje com a China do que com os Estados Unidos. Hoje, o Brasil é um dos poucos países, temos só 11 países no mundo, que tem balança comercial negativa com os Estados Unidos e tem balança comercial positiva com a Ásia. Por características muito fáceis de entender. Nós somos um cinturão, né, da segurança alimentar do mundo. Automaticamente até concorremos em algumas situações com os próprios Estados Unidos quando nós falamos de grãos, de soja, de milho. Então, nós estamos mais hoje vulneráveis àqueles compradores do agroalimento do que necessariamente dos Estados Unidos. Mas a indústria paranaense é pujante, tem que tomar os seus cuidados com certeza sempre. A nossa busca é por produtividade, resolver os problemas que nós temos com energia elétrica, com infraestrutura, com a própria burocracia, com a questão tributária. Então, tudo isso eu acho que é um pacote que nós temos que colocar em primeiro plano para ajudar a indústria paranaense. Proporcionalmente, cresceu mais do que outros estados da federação. Com certeza. E o Paraná hoje ocupa a quarta posição da indústria dos 27 entes federados. Mas quando nós falamos de indústria geral e de economia, o Paraná é a quarta economia. Agora, quando nós falamos de indústria de transformação, Roberto, que você tira a indústria de primária, a indústria extrativa, o Rio de Janeiro tem uma indústria extrativa muito forte, que é a Bacia de Campos, a indústria do petróleo. Só a indústria do petróleo é o tamanho da indústria do Paraná. Então, se você tira a indústria do petróleo do Rio de Janeiro, nós passamos o Rio de Janeiro em indústria de transformação. Então, o Paraná vira o terceiro estado mais forte quando nós falamos de indústria, se olhar a indústria de transformação, que é a indústria que mais gera riqueza. Nós temos condições plenas de olhar o Minas Gerais, que é o segundo lugar, e almejar esse espaço. Inclusive porque nós temos características muito melhores a médio e longo prazo. Algumas não nos favorecem. Um exemplo, a estrutura, a infraestrutura aeroportuária regional, nós estamos muito aquém deles. A capacidade que eles tiveram ao longo do tempo de investir em outros setores de tecnologia que nós agora estamos tentando buscar, mas estamos muito próximos de Minas Gerais. A indústria paranaense é sim uma referência, Zé Roberto. Em relação a essas tarifas impostas pelos Estados Unidos, me parece que há todo um trabalho aí do governo, pelo menos alguns até dizem que não tem articulado bem para poder negociar e as coisas não têm tomado um rumo muito positivo. Quais seriam os impactos? Quais seriam os setores mais afetados com essas tarifas? No Paraná, 40% desse 1,6 bilhão de exportação é da cadeia da madeira, produtos de madeira industrializada. Pega mais Campos Gerais. Ali está o grande foco das indústrias que vão ser afetadas. Nós temos algumas indústrias de alimento,
Suco de laranja, pouco, mas existe alguma coisa, e produtos derivados de petróleo. Mas o grande impacto, que provavelmente terá dificuldade de relocar essa produção para outros mercados, inclusive porque tem algumas empresas em Campos Gerais que vendem 100% no mercado americano. Porque a empresa que vende 10%, ela simplesmente ajusta a sua produção. Que vende 15%, ajusta a produção. 30% ajusta a produção. Mas quem vende 80%, 90% terá muita dificuldade de ajuste de produção. Nós entendemos também, Zé Roberto, que a probabilidade dessa tarifa ser negociada a curto prazo é muito difícil. Assim, de uma forma até irônica, tenta imaginar o Lula pegando na mão do Trump, é muito difícil. O apertar da mão desses dois líderes significaria um alinhamento muito maior do que simplesmente uma mesa de negociação de produtos. Tem questões ideológicas vinculadas. Então, nós acreditamos que as tarifas podem sair depois das eleições de 26, dependendo de quem ganha. Essa é a nossa expectativa. Aí, nesse 1º de agosto, nós não teríamos essa implementação. Não, eu acredito que elas vão ser implementadas. Elas entram e depois sairiam. Vão sair se um dia houver negociação do executivo com o executivo. Mas parece-me que o nosso executivo não está entendendo que seja razoável uma negociação. E aí entram várias conjunturas, várias percepções. Parece-me que o governo federal brasileiro entende que o impacto econômico não é tão grande. E não seria? E não é. É maior o impacto, talvez, de um cenário de incerteza econômica, uma questão emocional, do que realmente aquilo que está vinculado. Outra coisa que parece-me, assim, uma percepção, que em havendo a continuidade da tarifa, essa recessão que viria pela frente, que é uma recessão calculada, inclusive, pelo Banco Central, que colocou a taxa Selic a 15%, para haver uma recessão, para ter um arrefecimento da economia, para você conseguir fazer a Selic baixar, para você colocar a inflação na sua banda e para depois você voltar a crescer da forma adequada. Parece-me que vão colocar essa pequena recessão na conta da tarifa, para dizer a culpa foi da tarifa do Trump. E a população, será que vai absorver isso? Qual que é a sua análise? Nós vivemos num estado, num país de guerras de narrativas, né? Quem se comunica melhor vai colocar a sua verdade. Ou faz o convencimento Exatamente. melhor. Nós, como Federação das Indústrias, na quinta-feira houve o anúncio, dia 10, e nós tivemos já um alinhamento entre as federações. Nós pedimos duas posições. Que a CNI colocasse para o governo federal a necessidade de postergar o dia 1º de agosto, por um motivo, Zé Roberto. Não é que nós queríamos que negociasse para não haver o 1º de agosto, mas nós queríamos que as cargas em água tivessem condições de cumprir os seus contratos e não chegassem lá e voltassem. Essa era a grande preocupação. O governo federal assim não entendeu e falou assim, nós não vamos negociar porque isso pode atrapalhar. Então a gente percebeu ali que já tinha algo um pouco diferente. E o segundo ponto, Zé, é que nós não queríamos que a lei da reciprocidade fosse regulamentada, porque isso causaria, de alguma forma, que foi no dia 17, uma possibilidade de escalada de agressão. Então poderia ser visto pelo lado dos Estados Unidos como um ato de resposta agressiva. E acabou que o governo, na terça-feira, no dia 17, acabou querendo regular para dizer que precisava negociar de uma forma um pouco mais contundente. Para nós ali foi um equívoco, né? Mas isso está afetando a soberania. Para nós, do comércio, funciona o seguinte, nós temos vários compradores no mundo. Se você for no Paraguai, o Paraguai vai falar o seguinte, para você vender um produto aqui, você tem que ter certidão de idoneidade, você tem que ter Serasa, você não pode ter desmatado, tem que ter SG. O Paraguai vai colocar as condicionantes, mas não está afetando a soberania nacional brasileira. Ele está falando, para você que quer vender para mim, essas são as regras, entendeu? Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Ele falou o seguinte, vocês querem vender para mim? Então tem que ter certidão negativa, tem que ter SG, não pode desmatar, não pode ter corrupção aqui ou ali, ou um Supremo desvinculado. Mas essa condicionante quer dizer que tira a soberania? Não. Mas ele não está correto, mas é a visão dele, é o direito dele de comprador. Ele fala, para mim, assim, acabou. Então é o que ele está dizendo, ele não está atacando a soberania nacional. Ele está falando o seguinte, vocês querem tocar do barquinho do jeito de vocês? Agora, nós que compramos,
e eles têm um poder de importação muito bruto, é uma capacidade de mexer com o mercado mundial, que tudo que o Trump está fazendo é em cima da capacidade de compra do mercado interno dele. Ele não tem condições de direito de colocar tarifa nos países, ele está falando no meu país, entendeu? Eu, que tenho 12% do meu PIB, que é 3,6 trilhões de dólares de compra do mundo, eu vou colocar regras. É isso que ele está fazendo. Ah, mas isso está certo, errado? É óbvio que gera um certo desconforto, porque ao longo do tempo, Zé, a livre iniciativa, a economia de mercado, o comércio entre os países sempre foi um objetivo, inclusive, dos Estados Unidos. Ele que criou os órgãos de controle, os órgãos multilaterais, OMC, ONU, OIT. Foi o próprio Estados Unidos que criou essas ferramentas para regular, criar as ações entre os países. E, de repente, os Estados Unidos falou assim, ó, acabou a brincadeira, não quero mais saber desse negócio. Tchau MC, tchau isso, tchau aquilo, coloca a regra, acabou o multilateralismo, aqui é comigo, senta na mesa. Cria um certo mal-estar. E cria um novo modelo para o mundo, porque se você for ver, a própria China criou uma ruptura quanto a isso, porque a China hoje é uma das maiores economias de mercado. Mas, poxa, uma China comunista, ela entendeu que o capitalismo é a economia, é a produção, é a indústria que vai gerar distribuição de renda no seu país. O problema dos Estados Unidos é que a China entendeu muito rápido o jogo, ocupou esse espaço e para os Estados Unidos reequilibrar o jogo, ele fala assim, baralha o jogo de novo, nós não temos como fazer. Nós fomos no primeiro semestre nos Estados Unidos, tivemos com o governo norte-americano, estivemos em Washington, tivemos no organismo que fala de comércio e rapidamente nós descobrimos que eles não estão preocupados com o Brasil. Então assim, balança comercial com o Brasil é superavitária para eles. É deficitária para nós. Nós vendemos 40 bilhões de dólares para eles. A China vende 550 bilhões de dólares. Então eles estão dizendo o seguinte, ó, nós estamos olhando a China, nós não estamos olhando o Brasil. Ah, mas o Brasil está com incômodo. Continua com incômodo, mas quando chegar a tua hora a gente conversa. O Trump, ou não vou falar que é o presidente da República, mas a forma que os Estados Unidos estão tratando o tema é uma forma diferente. Eu até brinco, parece que... Essa questão da ideologia acelerou o processo. Acho que não. Não? Eu acho de ser duro com o Brasil? Para mim, parece-me que... Vou até chegar nesse ponto. Então vamos voltar a falar do Trump. O Trump parece uma pessoa que entrou num baile funk, na favela, brigou com o traficante, mexeu com a mulher dele, bateu no filho, bateu no segurança, ele não tem mais com quem mexer. Então o problema é o Brasil? É óbvio que não. Ele está com o problema do Irã, que mandou bombardear, na faixa de Gaza, com Israel, com a China, com o México, com o Canal do Panamá, com a Groenlândia, com o Canadá. Ele mexeu com o mundo. Na ordem do dia dele, não sobra tempo nem para tomar um café. Mas muitas situações são ameaças para negociar, faz parte do jogo. Mas Pois no Brasil não é só uma ameaça. Mas aí que tá. Será que ele estava lembrando do Brasil? Não estava nem tendo tempo, porque ele tem muito... Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com a direita? A Índia... Ou tem muito pouco? Só para você entender questões de grandeza. O Brasil vende 40 bilhões para eles. A Índia repatria 120 bilhões de dólares só de pessoas que trabalham nos Estados Unidos e mandam recursos para lá. O Brasil nunca foi o primeiro na fila para ser negociado. Agora, se você perceber, não foi o problema Bolsonaro. O governo federal começou a provocar os Estados Unidos há uns 2 meses. Eu fui para os Estados Unidos em maio e tinha lá a Semana do Brasil, Brazilian Weekend, em Nova York. Todos os agentes públicos brasileiros foram cancelados, eles foram para a China. Todo mundo percebeu, inclusive o governo norte-americano. Então é uma prova de desalinhamento diplomático e para dizer, meu alinhamento diplomático é lá. Então já começa ali. Depois o Lula, de forma... para mim, orientada, começa a provocar o Trump. Então, imagina o Trump lá, o Brasil não é problema, mas de repente um cachorrinho começa a morder a canela. Alguém fala, você viu que o cachorrinho está te mordendo? Eu falo, não vi. Está mordendo a canela, mordendo. E o Lula começou a morder. E para mim o Trump acabou caindo na... então dá um tapa nesse cachorro, vamos falar que é por causa do Supremo, vamos falar que é por causa de terras raras, vamos falar que é por causa da balança comercial, vamos falar que é por causa do Bolsonaro... Ele criou um pacote.
E você acha que só fica nesse tapinha ou nesse empurrão com o pé? Ou tem, além de uma suposta guerra comercial, Mas o que teria uma guerra tecnológica? Se fala em GPS, fala em deixar o Brasil fora de... eu acho que Isso assim, não. ó, é uma percepção muito pessoal, Zé. Eu acho que o Trump viu que errou. Então, poxa, como é que vai penalizar a indústria, que são aliados de um governo mais do eixo do Ocidente, para prejudicar alguém que está enchendo o saco dele? Pô, prejudica quem está enchendo o saco dele. Prejudica a indústria. Sabe aquela tese? Vou matar o cara e eu tomo veneno? Não faz sentido, né? Eu acredito que eles perceberam que o Lula queria que acontecesse isso. O Lula não quer negociar. O Lula quer pegar esse pacote de recessão que vem nos próximos 10 meses e falar: esse macaquinho Jogar não na é meu, conta. é de alguém. O ano que Mas vem... daí durante o período de campanha ou pré-campanha pode-se dizer também, ó, as tarifas estão aí, mas se alguém da direita vencer ou se o Lula for derrotado, a gente retira. Serve também de Pode, mas mote de campanha. eu aqui estou torcendo para que haja uma clareza maior da sociedade do que pode acontecer, mas a guerra do nós contra eles está muito difícil. Eu acho que esse governo também cria uma situação indelicada, sabe? De nós contra eles, vamos taxar o rico, o cara do duplex, é um imperialista norte-americano. O Lula está fazendo uma agenda no mundo, conversando com quem? Com quem apanhou no baile do funk. Porque todo mundo apanhou no baile funk. Ele está indo no México, está indo aqui, está indo lá, está conversando com todo mundo. E está dando entrevistas dentro do próprio Estados Unidos, confrontando. Ele não está preocupado em retaliação. Ele está preocupado se o Trump, eu acho que na minha visão, tirar os 50%. Aí ele teria um problema, entendeu? Essa é a minha percepção. Acho que o Brasil, o tecido econômico industrial não quebra. A projeção de PIB, de queda de PIB, é de 1% do nosso PIB. É ruim. É ruim, mas não é tanto, então. Não é tanto. Nós não somos vulneráveis aos Estados Unidos. Eles colocarem GPS. Eu acho que os Estados Unidos vai fazer algo cirúrgico, ou no Supremo, ou em alguma figura política específica. Não acredito que vai surtir efeito, porque você tirar o cartão de crédito de uma pessoa com envergadura que nem nosso ministro supremo, alguém vai emprestar o cartão de crédito para ele. Eu não tenho dúvida que ele não vai ter problema com falta de cartão de crédito. É perigoso o governo federal montar um banco para dar um cartão de crédito para ele. E falando em judiciário, o que aconteceu com o IOF, não é? Uma situação que tirou do Congresso e acabou a Justiça tomando o poder judiciário ali, mais precisamente o Moraes tomando uma decisão, né, com relação ao aumento do IOF. Essas próprias medidas contra o Bolsonaro, para quem é de direita ou bolsonaristas, enfim, tem ficado indignado. Segue esticando muito a corda o Moraes? Caberia a ele uma situação de afastamento, na sua opinião, por parte do Congresso, do Senado, ou não é por aí também? As teses são muitas, uns querem que ele fique, outros querem que ele saia. Eu acho que já cruzou a linha do bom senso, visivelmente. Alguns criticam o Moro por ter prendido gente que confessou ter roubado. E não foram, na verdade, inocentados. Simplesmente acharam um subterfúgio jurídico para dizer que não deveria ter julgado aqui ou lá ou acolá, né? O Brasil deu um salto de ponta cabeça. Agora está sendo julgado sem passar por primeira instância, sem direito a recurso. Quem julga é o acusador, é o Ministério. Virou um balaio de gato, né? As pessoas de senso crítico mínimo já percebem que já exauriu, né? O poder ele é ingrato, ele dá, mas ele tira. Então você pode pegar o ciclo aí. Eu acredito que todo mundo está percebendo que esse ciclo acaba. Não é porque eu quero ou porque você quer, porque alguém vai mostrar que está desalinhamento. Inclusive o próprio Supremo. Mas não é por aposentadoria, que ele é novo. Mas é que o próprio Supremo já achou. Então a não prisão ou prisão do Bolsonaro em Brasília já era comentado. Existia um racha visível dentro do Supremo. Uns que queriam que prendessem na hora, outros que falaram o seguinte: se vocês prenderem, vão fazer bobagem. Então, eu acho que o próprio Supremo vai entrar em colapso. Então, são três poderes muito fortes. Lá atrás, nós tínhamos um quarto poder que cresceu muito no Brasil, que eram as centrais sindicais. Elegeram um presidente, faziam arruaça, invadiam Brasília. Era dinheiro para dar com o pau. O que aconteceu? Cortaram a cabeça, tirou a cabeça muito para fora, o cara perde a cabeça. Então, eu acho que esse momento é deixar errar um pouco mais, a minha visão. Tá errando, deixa errar um pouco mais.
O mundo está percebendo o que está acontecendo, é muito difícil se manter nessa sequência de equívocos. Eu acho que as coisas vão se ajustar. Algumas pessoas falam em comunismo, em que o Lula tem trabalhado mais do que nunca, diferentemente dos outros mandatos. Aí fala muito da relação dele com os ditadores, líderes de esquerda. Você vê espaço para isso? Vejo, tenho preocupações. Caminha para isso mesmo? Não é que caminha, a gente tem que nós temos que estar Vigilantes? em vigilância, né? Você vai para a China, eu fui para a China, você tem um Estado comunista, mas de economia de mercado, capitalista, tentando tirar a desigualdade social. Ah, porra, você está defendendo o comunismo? Não, de maneira nenhuma. Estou dizendo que o comunismo ele se reinventa, ele sempre acha brechas. O que nós estamos falando é visivelmente em perda de direitos constitucionais, perda do direito de democracia, a própria imprensa. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. Quando fala que o Bolsonaro não pode falar, está dizendo que a imprensa não pode procurar a pessoa. Faz sentido? O Lula, preso, podia dar coletiva de imprensa. Né? Nunca foi cerceado o direito dele falar. Então as coisas mudaram muito. Eu acredito que nós temos que estar vigilantes. Nós temos um Congresso que nós temos que olhar agora, que é a nossa salvaguarda. Quem pode resolver toda essa bagunça? É o Congresso. Pode colocar uma eleição temporal dentro do Supremo, pode colocar limitações do voto monocrático. Tem coisas ali que se resolve no dia. Agora, o Congresso tem que reagir. Se tem alguém para nós cobrarmos hoje, não é o Trump. Mas dizem que o pessoal lá está tudo com o rabo preso, Mas, e aí não reage. A população brasileira, quem tem que cobrar hoje é os nossos senadores e deputados. As eleições estão se aproximando e a população pode fazer essa reflexão e, de repente, tomar algumas medidas. Para a gente fechar esse segundo semestre, o que dá para falar sobre a FIEP, os trabalhos, as suas perspectivas? Nós estamos tendo um trabalho de interiorização e modulação de uma política industrial, é um plano de política industrial com vários nomes nacionais. Nós tivemos um curso de extensão com 8 grandes economistas. Agora nós estamos passando a chancela de alguns grandes economistas, por exemplo, Paulo Guedes vai estar com nós na FIEP no mês que vem, vai colocar o seu olhar de crivo, inclusive, nesse pacote, que nós queremos que o novo governo tenha como proposta, como provocação, que nós precisamos olhar a indústria. O mundo está mostrando que a indústria é uma das chaves de segredo, uma chave de sucesso para poder distribuir renda, para poder fazer que a balança comercial traga recursos para dentro de uma comunidade, oxigenando o comércio e serviço. E do outro lado, nós estamos buscando auxiliar esses setores que foram afetados diretamente. Nós temos lá um setor de internacionalização, estamos trabalhando em cima disso, cuidando para que o máximo de opções sejam trazidas à mesa, para que essas empresas consigam relocar aí os seus produtos, né? E temos uma expectativa positiva do ano que vem que o debate de uma eleição estadual também seja favorável para a gente discutir o Estado. Eu acho que o Estado precisa perceber, ainda mais a nossa região, Zé Roberto. Nós temos diferenças aqui que outras regiões não têm. Talvez nós não tenhamos problemas que outras regiões têm, mas nós temos as nossas peculiaridades. E eu percebo que lá, estando em Curitiba, é pouca gente mostrando para o Paraná o que nós temos de dificuldade. Um exemplo que eu falo é sempre a ferrovia. Capital tem um problema com a ferrovia? Tem. Por quê? Porque está tendo acidente na capital. Porque um ônibus lá foi atropelado por um trem. Né? Diz que o trem não conseguiu desviar do ônibus. Mas veja só, para nós é diferente. Nós temos uma carga que passa por lá. Né? Eles só veem a carga passar. Para nós precisamos trabalhar. Ok. Obrigado pela entrevista e sucesso lá na presidência da FIEP. Obrigado, Zé Roberto, pelo espaço.